Alô, Central do Enem, dando continuidade aí às nossas aulas de Ciências Humanas na matriz curricular História. Nós temos hoje como tema as lutas pela conquista da independência política das colônias da América. Nós iremos trabalhar 3 processos de independência. O processo de independência das 13 colônias inglesas, o processo de independência da antiga América Espanhola e, com detalhes maior, o processo de independência do Brasil. O tema é um só: como é que essas independências eclodem e acontecem ao longo do continente americano. E a primeira dessas independências é exatamente a independência das 13 colônias britânicas ou 13 colônias inglesas, que estão aqui citadas, aqui apresentadas. É exatamente essa área costeira da América do Norte que dá origem a esse país e que dá origem a essas 13 colônias e a esse processo de independência mais tarde. Primeiro, a independência norte-americana, ela representa a primeira independência colonial. A importância dela é que ela é a primeira vez em que áreas coloniais livram-se, emancipam-se do domínio metropolitano. Até então, o que era só um sonho, um projeto, uma utopia, passa a ser realidade, inclusive influencia em outros movimentos no continente americano. Bom, o modelo colonial inglês, que foi implantado nas 13 colônias, era bem diferente do modelo espanhol e principalmente o modelo português. A Inglaterra implementou o que você chama de self-government ou autogoverno. Havia uma dose muito grande de autonomia dessas 13 colônias, algumas escolhendo governadores, as outras recebendo governadores que vêm da metrópole, Inglaterra, mas todas com seus colonos e seus conselhos, e esses conselhos eleitos pelos colonos discutindo com os governadores, discutindo com dose de autonomia as leis, as regras que vêm da metrópole, aprovando numa colônia uma lei, não aprovando em outra colônia, aprovando parcialmente outra, um tipo de autonomia que quebra o que seriam os laços fortes que prendiam as colônias da metrópole, como aconteceu com o Brasil em relação a Portugal e a antiga América Espanhola. A história também chamou isso de negligência salutar. O que seria negligência? A negligência é você saber que está errado aquilo e deixar acontecer. Seria errado a metrópole afrouxar os laços com a colônia. Mas a Inglaterra, ao permitir esse autogoverno, isso foi salutar porque evitou choques, evitou atritos com as suas colônias, de não se sentir um colônia, inclusive. Mas depois, a Inglaterra começa a se envolver em conflitos, entre eles a Guerra de 7 anos com a França, por disputa por mercados e áreas na América. Por mais que a Inglaterra tenha vencido, ela acumulou muitas dívidas e ela, para suprir essas dívidas, ela começa a aumentar, mudar a relação com as suas 13 colônias, a criar impostos, a desenvolver uma política opressiva de impostos que vai levar à reação colonial. Nessa mudança na relação entre a metrópole inglesa e as suas 13 colônias, há uma política de opressão. Começa, por exemplo, com a supressão do direito ao autogoverno. Determina-se que as 13 colônias agora devem se relacionar diretamente e subordinadas a Londres. Na sequência disso, você tem a lei do açúcar, que determinava apenas o comércio de açúcar com mercadores ingleses e colocava mais impostos, inclusive, sobre o produto. Olha aqui, o açúcar sofrendo taxação. Você tem depois a famosa lei do selo. Na lei do selo, documentos, por exemplo, como esse, todos os documentos, jornais, revistas passavam obrigatoriamente a ter aquele stamp, o stamp X, o selo inglês, pagando, portanto, tributo. A lei do aquartelamento, que obrigava os colonos a dar casa, a dar moradia, a aquartelar, acomodar os soldados ingleses. Uma política sucessiva de novos impostos, a opressão aumentando, a Inglaterra adotando um modelo colonial muito fechado, muito parecido com o português e com o inglês. O boom disso é a lei do chá. Olha aqui o chazinho, né?
a lei do chá, por exemplo, determinando que só podia ser comprado chá da Companhia das Índias, o que leva a uma reação colonial. Por exemplo, a festa do chá de Boston é um exemplo disso, quando os ingleses disfarçadinhos tomam a mercadoria e jogam todo o chá no mar. Em resposta, a Inglaterra apresenta um bocado de leis intoleráveis, mais controle, mais rigidez, que leva as colônias a reagirem. Aí você tem o primeiro Congresso Continental da Filadélfia de 1774. Não se quer ainda a independência, se aceita a taxação, mas com representação no parlamento, o que não é aceito pela Inglaterra. Não é ainda a independência. Nós queremos discutir com a metrópole essas leis, queremos discuti-las. A Inglaterra não aceita e você tem o segundo Congresso da Filadélfia, que começa em 1775 e termina com o famoso 4 de julho de 1776, com a declaração de independência das 13 colônias. Não nasce ainda o país dos Estados Unidos. As 13 colônias declaram-se independentes da Inglaterra. Declarada a independência das 13 colônias, agora 13 pequenos estados, a Inglaterra reage a um processo de confronto até 1783. Inclusive, os colonos ingleses, agora independentes, conseguem até apoio da França, inimiga da Inglaterra. A Inglaterra aceita a independência com um Tratado de Versalhes assinado nesse ano, e depois as 13 colônias resolvem, no processo de vários anos de discussão, virar um país e promulgam a sua Constituição em 1787, que cria os Estados Unidos da América. Elas adotam enquanto sistema a república e também mantém o federalismo, mantém a sua autonomia, criando uma república, criando a figura de um presidente e dando a ele 3 poderes: a política externa, a política de defesa e apenas a política monetária. Era isso.